Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, primeiramente em Marcos, capítulo 1, verso 1. Depois, Romanos, capítulo 1, verso 9 e 16. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus nos ajude a compreender o Evangelho e que Deus execute, cumpra o Evangelho em nós e que o Evangelho cresça dentro de nós, em nome de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho. O Evangelho do seu Filho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, há um Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este Evangelho é singelo e libertador. O Evangelho de Jesus tem uma singeleza, é desprovido de sofisticação, é desafetado, não é afanoso, pelo contrário, irmãos, é fácil, é singelo, é libertador. A lógica do Evangelho é estranha para o mundo, principalmente o mundo religioso. Amamos os nossos inimigos, oramos por aqueles que nos perseguem, bendizemos aqueles que falam mal de nós, perdoamos os que nos ofendem, vamos para o céu pelas virtudes de Cristo, descemos para subir, somos fortes quando estamos fracos, somos ricos na pobreza, somos felizes na tristeza, na morte achamos vida, perdemos para ganhar, somos salvos pelos méritos de Cristo, vemos o invisível, ouvimos o inaudível, vivemos neste mundo não pela nossa capacidade, mas tão somente pela graça de Deus, sustentado pela graça, na graça e pela graça de Deus. No Evangelho é assim, não é? O Evangelho é para indignos que não merecem nada de Deus. Alguém já definiu a graça de Deus assim: graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Esta é a definição que eu mais gosto da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 24.
Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este texto, irmãos, me empolga muito. O Evangelho de Deus é mais importante do que tudo. É mais importante do que a água que bebemos, do que o ar que inspiramos e respiramos. É mais importante do que a nossa própria vida, segundo o apóstolo Paulo coloca aí. O Evangelho para Paulo era tudo, era algo vital e essencial para ele. Além disso, vemos pela leitura do texto que o apóstolo Paulo tinha grande prazer, ele se alegrava no Evangelho. Paulo só tinha uma mensagem. Essa mensagem chama-se Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é Evangelho? Etimologicamente, eu tenho falado aqui muito do Evangelho, quer dizer boa nova, boa notícia. Mas o Evangelho, irmãos, é muito mais do que um conceito. Ele tem um conteúdo grandioso e libertador. O conteúdo do Evangelho consiste na morte e ressurreição de Cristo e na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, trazendo-nos libertação total do pecado. Não é uma libertação parcial, é uma libertação total do pecado. Para mim, o texto que sintetiza o conteúdo do Evangelho é Gálatas 2, versículo 20. Vamos ouvir. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o conteúdo do Evangelho, né? Estou crucificado com Cristo, né? E vivo não mais eu, mas Cristo em mim, Cristo vive em mim. O conteúdo do Evangelho é este, irmãos: Cristo crucificado por nós, nós crucificados com Cristo e Cristo em nós. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho não pode ser separado da pessoa de Jesus. O Evangelho está todo em Cristo, e Cristo vivendo em nós é toda a prática do Evangelho. Mas isto é muito singelo, alguém poderá questionar. Sim, é singelo, mas é eficaz e libertador. Eu morri com Cristo e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Apenas isto é o Evangelho. É o Evangelho libertador, o Evangelho que de fato nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é o Filho. O Evangelho é Jesus, irmãos. É Ele quem faz, quem fala, quem opera, quem realiza. É tudo Ele, não é? Isto você não encontrará em nenhum sistema religioso, em nenhuma religião deste mundo, nem mesmo no cristianismo religioso. Se falando de cristianismo religioso,
Este é o pior inimigo do Evangelho. Irmãos, o pior inimigo atual do Evangelho é o próprio cristianismo, que não tem nada do Evangelho e nem quer ter. No Evangelho, a morte de Cristo é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. No Evangelho, Cristo vive espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias. Ele exerce em nós a maior suficiência. Não tem nada melhor, eu acho, né? Não tem nada maior do que isto. É incomparável. É o Evangelho. O que fazer agora, diante de um Evangelho tão grandioso, não é? O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Só crer, irmãos, só crer e nada mais. Efésios capítulo 1, versículo 13, vamos aí ouvir o que a palavra nos diz. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Só pode ter salvação pelo evangelho. No evangelho, aqui diz o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Quando o evangelho é crido, o medo se vai, o diabo perde o seu poder, o pecado não exerce domínio mais sobre nós. Onde há o evangelho, irmãos, aí há paz imperturbável. Romanos capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Haverá um juízo de Deus, um juízo imparcial, totalmente justo, não é? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Irmãos, o texto destaca 3 verdades acerca do juízo de Deus. Primeira, é que o juízo de Deus abrangerá áreas ocultas da nossa vida. Não se pode esconder de Deus nada. Deus é literalmente o sabe tudo. Não tem como esconder nada de Deus. Segunda coisa é que o juízo de Deus irá realizar-se mediante Jesus Cristo, né? O próprio Jesus disse que o Pai lhe confiou todo o julgamento. É um grande conforto para mim, irmãos, saber que o meu juiz é também o meu Salvador, que o meu juiz é aquele que morreu por mim, me fez morrer com ele para o pecado, é aquele que ressuscitou, não é? E vive em mim a sua vida justa e santa. Para mim é um grande conforto. Terceira verdade a respeito do juízo de Deus é que o juízo de Deus é parte integrante
do Evangelho. Irmãos, nós não vamos ser julgados, ninguém vai ser julgado com base em religião nenhuma, com base no que ele praticou aqui neste mundo. Não, com base no que ele achou que era verdade para ele. Não, o juízo de Deus será de acordo com o Evangelho, será segundo o Evangelho, como disse o texto, não é? Será de acordo com a verdade do Evangelho. O Evangelho é o que vai decidir no juízo de Deus. O que é esse de acordo com o Evangelho? O juízo de Deus será segundo o Evangelho, ou então será de acordo com o Evangelho. O que é esse segundo o Evangelho, esse de acordo com o Evangelho? Significa, irmãos, que morremos com Cristo, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é esta, né? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, Cristo vive em nós. Significa libertação verdadeira do pecado. Isto é estar de acordo com o Evangelho. Você está de acordo com o Evangelho? Ou você quer que o Evangelho fique de acordo com você? O que nós afirmamos é o seguinte: estamos crucificados com Cristo, estamos também ressuscitados com Ele, Cristo está em nós, Ele vive em nós, e nós chamamos isto de Evangelho e pregamos como sendo o Evangelho de Deus, não é? Alguém poderá perguntar: só isso? Só, porque quando Cristo vive em mim, Ele vive todo o Evangelho, toda a prática é Cristo vivendo em mim, abrange tudo, né, na nossa vida, irmãos. Então, Deus manda pregar o Evangelho, é a única mensagem que Jesus mandou pregar, o Evangelho. Deus manda pregar o Evangelho, Ele salva pelo Evangelho, a nossa perseverança é no Evangelho, não é? A nossa perseverança é no Evangelho, o nosso crescimento é no Evangelho. Na verdade, é o Evangelho que cresce dentro de nós, né? Tem gente que fala: o Evangelho no nosso país está crescendo. O que é isto? Está se referindo a números, a multidões, mas o Evangelho não é isto. O Evangelho é Cristo dentro de nós. O Evangelho é Cristo. Então o Evangelho cresce dentro de nós, e o juízo de Deus será de acordo com o Evangelho, de acordo com a mensagem do Evangelho, a verdade do Evangelho. Você precisa estar de acordo com o Evangelho, né? Se não crermos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, estamos perdidos. Você pode crer em muitas coisas, mas se não crer no Evangelho, você está perdido. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco sua morte e a sua vida. Que o Espírito de Deus revele, não é, dentro do seu coração o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos?